Imagine descobrir um segredo que está enterrado há séculos, escondido nas próprias páginas das Escrituras. O profeta Isaías, uma voz que ecoa através do tempo, incorporou um nome oculto que poderia apontar para o Anticristo. O que isso poderia revelar sobre as batalhas que enfrentamos hoje? A resposta está na compreensão da visão profética de Isaías, que não apenas nos alertou, mas também ofereceu esperança em meio às trevas. Então, à medida que nos aprofundamos, lembre-se disto. Jesus veio para nos dar vida e acredito que Ele irá abençoá-lo ao longo desta jornada. Inscreva-se para mais revelações e compartilhe nos comentários de onde você é ou como Jesus impactou sua vida. Que sua luz brilhe sempre sobre você. O papel de Isaías como uma voz significativa na profecia bíblica ressoa não apenas com poderosas promessas messiânicas, mas também com duras advertências apocalípticas. À medida que nos aprofundamos no misterioso reino das profecias de Isaías, a natureza dual das suas mensagens convida-nos a olhar mais profundamente, particularmente em Isaías 14, 12, 15. Esses versículos são frequentemente envolvidos em discussões sobre possíveis pistas ocultas sobre a ascensão do Anticristo. As imagens contidas nessas passagens falam diretamente da queda de alguém que brilha com luz falsa, uma alegoria que tem sido frequentemente atribuída ao próprio Lúcifer. No entanto, poderá haver avisos ocultos que se estendam à chegada de um enganador que possa representar uma ameaça profunda para os fiéis, um potencial anticristo? Isaías não era um mero papagaio ecoando mensagens divinas. Suas palavras carregavam o peso de uma espada de 2 gumes, iluminando o caminho para a salvação e ao mesmo tempo alertando sobre as sombras lançadas pelo engano. A sua visão apocalíptica não era apenas sobre o fim dos tempos, mas um aviso para estarmos vigilantes contra o engano. A dupla natureza das profecias de Isaías exige atenção. Isaías 14:12 nos adverte sobre uma estrela da manhã, alguém que uma vez anunciou a luz, mas foi derrubado devido ao orgulho e à ambição. Esta alegoria traz uma advertência sobre o engano, uma visão essencial para aqueles que interpretam as profecias bíblicas. Os ensinamentos de Isaías sugerem que o verdadeiro perigo reside naqueles que se mascaram como portadores de luz. É essencial perceber que o Anticristo representa simbolicamente um pseudo-messias, afastando muitos do verdadeiro caminho enquanto promete uma salvação vazia. A época de Isaías foi marcada por políticas turbulentas e suas advertências muitas vezes foram recebidas com ignorância ou rejeição total, um destino semelhante ao de muitos profetas. Esta teimosia ou cegueira intencional levou a consequências desastrosas, nomeadamente a destruição de Jerusalém. O que havia nas profecias de Isaías que os líderes de seu tempo se recusaram a atender? Foi a complexidade deles ou as verdades incômodas que revelaram? Reis e líderes muitas vezes favoreciam profecias lisonjeiras que sustentavam a sua bandeira de invulnerabilidade em vez das perturbadoras advertências de destruição que Isaías tão corajosamente apresentou. Tal arrogância e ignorância levaram ao desmoronamento das cidades, encapsulando uma verdade importante. O desrespeito pela profecia pode produzir resultados catastróficos. As profecias de Isaías ofereceram esperança e julgamento em igual medida. Suas narrativas poéticas eram um chamado ao arrependimento juntamente com a promessa de um Salvador. Mas, paralelamente a isso, as profecias de Isaías tinham uma função dupla, alertando sobre o engano que poderia se manifestar como espadas em conflito ou promessas sedutoras. A queda de Jerusalém permanece como um testemunho histórico das consequências de ignorar as advertências proféticas. Advertências que poderiam muito bem apontar para uma narrativa cósmica mais ampla envolvendo o Anticristo. A natureza da profecia é a fusão perfeita do tempo, prevendo eventos futuros com uma realidade tão imediata quanto o presente. Os escritos de Isaías não diziam respeito apenas à época em que viveu, mas lançaram uma sombra suficientemente longa para alcançar o imaginado fim dos tempos, onde estes avisos apocalípticos encontram a sua ressonância final.
A representação de falsos governantes que se disfarçam de arautos da luz é um aviso intemporal que ressoa profundamente numa época em que a verdade e o engano se misturam intimamente. As profecias duplas de Isaías, portanto, não são escrituras inertes de um passado antigo, mas mensagens vivas que convidam cada geração a dissecá-las e interpretá-las, a protegerem-se contra a complacência e a permanecerem vigilantes contra todas as formas de engano. Esta perspectiva não só elucida o seu contexto histórico, mas também os incorpora firmemente na nossa consciência espiritual como avisos do que poderia acontecer, como mensagens veladas que exigem atenção num mundo enganador. A exploração dos nomes codificados que se seguem nas profecias de Isaías pode abrigar ainda outra camada desta narrativa, acrescentando mistério à intrincada dança entre a verdade e o engano, tal como retratada por um dos profetas mais profundos da história. O significado dos seus avisos continua a ecoar nos corredores do tempo, apelando aos crentes para permanecerem vigilantes, pois o perigo sobre o qual Isaías alertou ainda está à espreita. Uma história de advertência gravada no texto sagrado. Ao longo das Escrituras, existe uma simplicidade na apresentação de verdades profundas. Em meio a essa simplicidade, tanto teólogos experientes quanto crentes leigos encontram camadas de significado, muitas vezes escondidas sob a superfície do texto. Isaías, uma figura imponente entre os profetas, é conhecido por suas mensagens visionárias, que conectam os domínios imediato e escatológico. As suas profecias vibram com promessas de esperança, juntamente com avisos severos, transmitindo mensagens que transcendem milênios. Hoje nos aprofundamos em Isaías 9, 6, 7, uma passagem tradicionalmente anunciada como uma profecia messiânica. Embora pinte inequivocamente o retrato de uma figura salvífica, uma figura que os cristãos correlacionam intrinsecamente com Jesus, há uma camada intrigante de dualidade que vale a pena explorar. Poderia Isaías também estar se referindo enigmaticamente a um oposto malévolo, possivelmente insinuando o anticristo? Isaías 9, 6, 7 é lido com uma beleza régia, falando de uma criança nascida e de um filho dado, onde o governo repousará sobre seus ombros. Títulos como o Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz pontuam a profecia, aparentemente selada com autoridade divina. Durante séculos, este texto consolou inúmeras almas, refletindo a promessa duradoura de redenção. No entanto, aqui reside o enigma. E se Isaías, na sua profunda transmissão de mensagens divinas, incluísse uma advertência latente sobre outra criança, uma criatura enganosa mascarada de luz, à espreita nas sombras deste texto? Para abordar esta teoria, deve-se aventurar-se na antiga arte dos códigos de letras hebraicos, gematria, uma prática que sustenta que as letras possuem valor numérico, possivelmente codificando mensagens ou nomes dentro do texto. Ao considerar a noção de que Isaías, como outros escribas da antiguidade, poderia ter incorporado verdades ocultas em suas palavras, abre-se um reino de intriga tentadora. Assim como Apocalipse 13:18 fala do número da besta, tradicionalmente interpretado como 666, e se os escritos de Isaías ocultarem o nome ou traços de caráter do anticristo de forma semelhante. Considere o uso potencial da gematria hebraica nas passagens de Isaías. Alguns estudiosos levantam a hipótese de que, por meio da análise numerológica, seria possível extrair nomes ligados a figuras proféticas, tanto benevolentes quanto malévolas. Tal prática tem sido usada há muito tempo para explorar as dimensões da literatura profética e dos mistérios das Escrituras. Sob esta luz, partes de Isaías poderiam ser examinadas sob esta lente em busca de insights sobre significados ocultos, apontando para uma figura messiânica enganosa, cuja natureza é antitética a Cristo. Esta exploração não é mera curiosidade acadêmica, mas se alinha com a tensão temática observada nas outras profecias de Isaías. Na verdade, Isaías frequentemente justapõe mensagens da graça divina,
com advertências severas contra o engano e a sedução espiritual. Potencialmente, estes códigos não estão isolados numa abordagem hermenêutica, mas fazem parte de um mosaico maior dentro da profecia bíblica, uma tapeçaria que tece tanto a promessa de redenção como a ameaça de engano. Tal exploração aumenta o significado do texto de Isaías e implora ao leitor que considere todo o espectro das mensagens proféticas, onde as trevas e a luz pintam um quadro mais completo das revelações de Deus à humanidade. Os nomes, codificados ou características de figuras adversárias como o Anticristo, convidam os crentes a permanecerem vigilantes e criteriosos, reconhecendo as camadas multifacetadas nas quais as verdades e advertências divinas se manifestam nas Escrituras. Assim, Isaías 9, 6, 7, embora seja um bastião de esperança, desafia os seus leitores a envolverem-se numa compreensão ativa, exortando-nos a não descartar os ecos ameaçadores sob a sua superfície. A potencial inclusão da ocultação do Anticristo neste texto tradicionalmente optimista expande o seu âmbito, suscitando uma reflexão mais ampla sobre as subtilezas do poder enganador. Esta investigação serve como um lembrete. No âmbito dos textos sagrados, cada versículo pode ter múltiplas dimensões. Embora Isaías certamente fale de um governo sobre os ombros de um libertador divino, suas palavras também servem como uma advertência atemporal, uma diligência espiritual exigida de cada geração. Somos lembrados de que, tal como o povo do tempo de Isaías, também nós devemos discernir como é a verdadeira liderança messiânica no meio de uma cacofonia de vozes que oferecem uma paz falsa. Essa é a dupla natureza da profecia. Uma fonte de clareza, conforto e ainda assim um prenúncio de cautela. Encoraja aqueles que têm fé a aprofundar-se, a decifrar e compreender, assegurando a sabedoria necessária para perceber a verdade divina em meio ao engano. Assim, à medida que antecipamos a revelação de novas revelações, os mistérios de Isaías continuam a acenar para os que procuram a verdade e o discernimento. Isaías 28, 14 e 22 apresenta uma profecia assustadora, uma aliança com a morte que é tão intrigante quanto sombria. Esta passagem enigmática gerou inúmeras interpretações ao longo da história. Muitos estudiosos e teólogos especulam a sua ligação a um tratado de paz enganoso, orquestrado por ninguém menos que o próprio Anticristo. A imagem invoca uma parceria sombria, um pacto feito à sombra do engano, que ecoa através dos séculos como um lembrete agourento das vulnerabilidades inerentes às alianças equivocadas. À medida que nos aprofundamos, surge um paralelo com Daniel 9, 27, onde uma aliança semelhante é prevista, um tratado de paz com duração de 7 anos, liderado por uma figura envolta em trevas, que está destinada a ser desfeita. A advertência de Isaías parece clara. Não se trata apenas de uma aliança política de que ele fala, mas de um engano espiritual de proporções globais. O capítulo desenrola-se como uma tapeçaria sinistra, prenunciando eventos que desafiam a nossa compreensão contemporânea e abalam os alicerces da paz percebida. O mundo, tal como visto através da visão de Isaías, é embalado pela complacência, por grandes ilusões e falsos milagres, ferramentas manejadas com maestria pelo Anticristo. Este engano, profundo e perigoso, é semelhante ao que Satanás empregou no início da humanidade, conforme detalhado noutra parte de Isaías, Isaías 14. Foi aí que começou a rebelião original, enraizada no orgulho e no engano, as mesmas ferramentas com as quais o Anticristo promete tranquilidade, mas causa turbulência. A profecia de Isaías não está isolada, mas está intimamente ligada aos motivos e narrativas espalhadas pelas Escrituras. A falsa paz do Anticristo é uma fachada que, em última análise, leva à destruição, tal como os cenários visualizados em Isaías 30, 8, 13. A nação, na sua ânsia, forja uma aliança que serve para sublinhar a arrogância da humanidade, uma confiança nas seguranças temporais, em detrimento das verdades divinas. O texto alerta para a confiança em soluções enganosas, soluções temporárias para problemas eternos,
que refletem a estratégia enganosa do anticristo. Estas estratégias não são novas, são reiterações de mentiras antigas, mas disfarçadas, para um público contemporâneo, atraindo muitos para uma falsa segurança. À medida que a visão de Isaías se desenrola, a narrativa torna-se uma intrincada mistura de profecia e cautela, sublinhando um tema espiritual significativo: a batalha entre a verdade e a ilusão. É uma narrativa onde surgem falsos profetas e líderes enganadores, apelando aos desejos das massas e prometendo resolução e conforto no meio do caos. Esta narrativa se alinha estreitamente com a descrição fascinante encontrada em escrituras posteriores, onde o disfarce de paz do anticristo se torna uma armadilha cativante. Uma armadilha que os desavisados são rápidos em abraçar. O capítulo nos convida a refletir sobre a justaposição entre a paz terrena e a verdade divina. As falsas aberturas do anticristo são uma reiteração do engano final, refletindo acontecimentos históricos com previsão profética. Quando vistas através desta lente, as profecias de Isaías transcendem o tempo, servindo como um aviso para a humanidade discernir entre o transitório e o eterno. A sua visão não é simplesmente a de uma convulsão política, mas de uma crise espiritual que exige discernimento e fé sobre as aparências e o engano. Aqui, a visão espiritual torna-se essencial, à medida que Isaías desafia cada geração a procurar sabedoria, para além da gratificação imediata. A falsa paz estende-se para além dos domínios políticos, penetrando na estrutura das realidades espirituais, suscitando a reflexão sobre a verdadeira natureza da justiça e da compaixão. É um apelo para olharmos além dos encantos do poder e da prosperidade, instando a um exame mais profundo e introspectivo das lealdades espirituais. Através de imagens ricas em simbologia, o relato de Isaías atua tanto como profecia quanto como poesia, tecendo ligações intrincadas com os relatos de Daniel, trazendo à tona uma narrativa coesa que alerta contra a sedução de falsas seguranças. Em essência, o aviso de Isaías é intemporal, estendendo as suas raízes às nossas paisagens espirituais modernas. Profetiza não apenas um momento específico, mas uma luta eterna, um lembrete de que as maiores ameaças são muitas vezes disfarçadas de promessas de paz. A narrativa não visa apenas revelar eventos futuros, mas inspirar vigilância e fé inabalável na providência divina. A escrita de Isaías forma uma ponte, ligando profecias antigas a um futuro ainda não escrito, exortando a humanidade a caminhar com cuidado no meio do drama, que se desenrola entre a luz e a sombra. Através destas palavras poderosas, Isaías assegura o seu legado intemporal como sentinela contra a onda de engano que se aproxima sob o disfarce de paz. Isaías 66, 15, 16 retrata vividamente uma cena de julgamento final, destacando as forças celestiais em ação, preparadas para limpar a terra da maldade. O fogo e a espada mencionados refletem uma ira purificadora contra a transgressão, criando um poderoso paralelo com Apocalipse 19, 20, onde a besta, o epítome do engano e da idolatria, encontra o seu terrível destino. Esta imagem do fogo, tanto na profecia de Isaías como na consumação do Apocalipse, serve tanto como ponto final, quanto como tema unificador da justiça divina prevalecendo sobre o caos. Esta terrível conclusão nos leva de volta às advertências sobre a adoração de ídolos, um pecado contra o qual Isaías incessantemente admoestou. Suas profecias visam não apenas o ato literal, mas destacam a implicação mais ampla de se afastar da verdade divina. Isaías castigou o povo por seus ídolos criados por mãos humanas, mas adorados como divinos. Esta advertência ecoa de forma convincente em Apocalipse 13, onde o anticristo exige lealdade através de uma imagem criada da besta. A exigência do anticristo de adoração de ídolos é uma afronta direta à soberania de Deus, elevando o engano a escalas globais sem precedentes. Aqui, encontramos não a mera idolatria de antigamente, mas uma rebelião total, onde a lealdade da humanidade é testada sob o engano supremo
orquestrado pelo Anticristo. A imagem da besta é mais que um símbolo. É o auge da inclinação da humanidade para abandonar a verdade pela mentira, um teste final como predito pelos apelos ressonantes de Isaías ao arrependimento e ao regresso a Deus. As camadas proféticas convergem, cada uma complementando os motivos de julgamento e autenticidade da outra. Além disso, a exploração da numerologia hebraica lança uma luz intrigante sobre essas intersecções proféticas. O número 666, apresentado em Apocalipse 13:18, reside não apenas na sua soma numérica, mas nas suas conotações simbólicas mais profundas. O padrão de números recorrente nos textos bíblicos aponta para um arquétipo abrangente de imperfeição e rebelião. O texto de Isaías, quando examinado através destas lentes numéricas, pode conter pistas súbites que se alinham com estas inferências simbólicas, entrelaçando subtilmente a era de Isaías com as visões apocalípticas do Apocalipse. Será que Isaías, através de sutileza narrativa e numerológica, alude à identidade do Anticristo? Suas descrições da arrogância, da falsa adoração e do julgamento divino iminente apresentam semelhanças misteriosas com a besta do Apocalipse. Embora Isaías se abstenha de fazer previsões abertas, seus acréscimos enfáticos de declarações proféticas não poderiam ser mais claros, colocando-o como uma testemunha histórica das revelações dos últimos dias. A convergência destes textos predica uma intrincada tapeçaria de profecia, um reflexo da narrativa abrangente de Deus ao longo da história humana. Isto nos leva a um momento crítico, se Isaías, na sua previsão profética, já delineou a ascensão do Anticristo. Suas advertências podem não ser contemplações abstratas, mas realidades iminentes aguardando realização. Ao ponderarmos sobre estas revelações, o texto implora-nos que questionemos as realidades presentes. Isaías, incentivando os seus leitores a olhar para além das circunstâncias imediatas, sugere que a ascensão do Anticristo pode não estar apenas confinada às Escrituras, mas pode muito bem estar a desenrolar-se hoje. Num mundo que clama pela paz a qualquer custo e pela tolerância desprovida de verdade, a cautela de Isaías soa mais pertinente do que nunca. O envolvimento com as profecias de Isaías também invoca a necessidade de discernimento. À medida que as marcas da besta, literais ou simbólicas, procuram pontos de apoio insidiosos, devemos fundamentar a nossa fé não apenas na antecipação do cumprimento profético, mas na resistência ativa contra a amnésia espiritual. Nesta batalha onde a verdade é obscurecida e o engano reina, a reafirmação da lealdade divina é fundamental. Assim, os textos de Isaías não terminam com proclamações de destruição, mas estendem um convite a abraçar a fidelidade divina. São um toque de clarim para discernir as subtilezas da idolatria moderna e opor-se firmemente às seduções de uma falsa paz. Pois, como Isaías claramente prevê, entre o fogo e a espada está a clareza da justiça divina, inabalável e certa. Suas palavras antigas reverberam através dos tempos, exortando a vigilância, a fé e a santidade, uma tríade de virtudes indispensáveis diante da revelação iminente. Isaías, portanto, faz mais do que sugerir paisagens escatológicas. Ele oferece um prelúdio ao drama divino final do Apocalipse.